Você já se sentiu invisível numa conversa? Sabe aquela vez que você perdeu uma oportunidade porque na hora H, na hora de falar, parece que a sua voz embargou, você não conseguiu pôr pra fora o que você estava querendo fazer? Agora, você já viu alguém que parece que só de abrir a boca essa pessoa prende a atenção de todo mundo que está em volta? Todo mundo que está no ambiente parece que se volta para aquela pessoa, como se a pessoa fosse um imã, que ela consegue atrair todo mundo para ouvir ela falar. Então presta atenção aqui, porque hoje eu vou te dar 10 dicas de como você mudar esse jogo da comunicação na sua vida. E o que eu vou falar aqui não é papo furado não, o que eu vou falar é o que os grandes comunicadores fazem para ser ouvidos, para conseguir a sua atenção e principalmente para conseguir o seu respeito e ainda vender para você. E o melhor, sem enrolação, eu vou direto ao ponto porque eu também não quero tomar o seu tempo, eu quero que você aproveite, aprenda e aplique aí no seu dia a dia. Então seja bem-vindo, eu sou o Johnny, sou psicanalista, treinador, palestrante e o que eu vou falar aqui é também o que eu faço na minha vida, né, ao longo desses mais de 15 anos treinando pessoas, desenvolvendo pessoas, dando palestras por aí. Então eu vou contar um pouquinho do que eu faço e nos próximos minutos você vai aprender o segredo aí dos grandes comunicadores. A primeira técnica, e talvez a mais subestimada, está ligada com a dicção. Sim, a maneira como você fala. Não adianta você ter a melhor ideia do mundo se ninguém te entende, ninguém compreende as palavras que você fala, se você fala muito rápido, atropela as palavras, se você come algumas letras no meio do que você fala. E muitas vezes isso está ligado com a sua ansiedade também, mas isso é tema para um outro vídeo que nós vamos falar sobre a emoção ligada a isso. Então uma técnica simples para você melhorar a sua dicção é, na hora que você for falar, um pouco antes, respire um pouquinho, 3 segundos e saboreie as palavras que você for falar. Treine você falar todas as letras das palavras desta forma que eu estou fazendo, de uma maneira até forçada. Articule bem a sua boca, mas treine isso, porque na hora que você for falar naturalmente, você já está treinado e as palavras já vão repetir a maneira como você treinou falar. E isso te força a desacelerar um pouco, porque durante a sua comunicação normal, é muito comum, por exemplo, você falar assim, nossa, tô com fome, mas o certo seria você falar, estou com fome. E isso parece bobo na hora de falar, porque às vezes nós estamos aqui numa comunicação, numa conversa, e às vezes nesse vídeo eu até vou usar algumas linguagens dessa forma, porque eu acredito que nós estamos aqui conversando. Agora, se você precisa passar a sua mensagem, se você quer se fazer respeitado, se você quer que as pessoas se conectem com você e que as pessoas enxerguem em você uma autoridade, falar palavras dessa forma, como tô com fome, tô cansado, esse simples tô ao invés de estou, e isso aqui é só um exemplo, existem outras palavras dessa forma, pode fazer com que a comunicação pareça coloquial demais e não passe o que você está querendo passar. Então isso parece bobo, mas escuta uma coisa aqui, ó, clareza é poder. Se as pessoas te entendem, se você é claro, você tem o poder da comunicação. O outro ponto importante aqui é a sua linguagem corporal. A linguagem corporal é a comunicação que fala antes de você abrir a boca. Muito se fala da comunicação não verbal, mas aqui nós vamos falar diretamente do seu corpo. Se você chega encolhido, ombros cruzados, se você chega disperso, fechado, hoje em dia as pessoas se fecham no celular, elas estão num ambiente onde elas estão mais tímidas, elas acabam pegando o celular como um lugar seguro. Só que isso já está comunicando alguma coisa para as pessoas. E aí você vê pessoas que chegam pelas beiradas, chegam pelos cantos, não olham nos olhos das pessoas. Então você adentra uma sala e não olha nos olhos das pessoas, você está comunicando alguma coisa também. Então a técnica para você falar melhor e até para você articular melhor é ombros abertos, peito estufado, cabeça erguida, né? Olhar diretamente para as pessoas, porque isso também vai te ajudar a canalizar melhor a sua fala, a deixar o som sair mais de dentro de você. Isso transmite abertura, receptividade, isso conecta com as pessoas. É como se o seu corpo estivesse falando, olha, estou acessível, vem comunicar comigo, vem falar comigo. Então experimenta isso numa próxima reunião, numa próxima palestra, experimenta esses gestos e você já vai notar a diferença. E o terceiro ponto está conectado com o segundo, que é o contato visual estratégico. Olhar nos olhos é fundamental. Agora, você não precisa encarar as pessoas. É importante você olhar nos olhos, mas cuidado com o estímulo que você está passando, ou muitas vezes com a vidração, né? Com a fixação no olhar que você está com aquela pessoa. Senão daqui a pouco a pessoa vai assustar, vai falar, meu, quem que é esse louco que entrou aqui que não para de me encarar? Então, uma técnica simples é o seguinte, você precisa se acostumar, não vai ficar na neura que você tem que ficar contando. Mas você está conversando com uma pessoa, você está olhando para alguém, olhe para ela fixamente por 3, 5 segundos, e depois desvie rapidamente o olhar. É natural, você não precisa desviar o olhar para o teto.
Mas eu estou conversando com você, de repente eu olho para suas mãos e volto a olhar para você, depois eu estou olhando para você por mais um tempo e olho um pouquinho para o lado e volto para você. Então são desvios suaves, não é eu estou olhando para você e de repente estou olhando 90 graus para o outro lado, porque até isso talvez possa parecer desrespeito e desinteresse. Então é um simples desvio no olhar. Isso mostra segurança, mostra respeito, mas sem intimidar a pessoa. E se você está falando para grupos, alterne olhar entre as pessoas. Não fixe em uma pessoa só. Tem muita gente que faz isso por segurança. Inclusive, essa é uma técnica de palco que eu posso falar em outro vídeo também. Numa conversa, numa roda, é importante que você fale um pouco para cada pessoa. E você não precisa ficar passando de um a um. Você olha um pouco para um, depois você olha um pouco para o outro, depois você olha para o outro, depois você volta para um. Então você fica trocando o seu olhar, mas não é de maneira rápida. Lembra? 3 a 5 segundos mantendo o seu olhar. Assim você faz com que cada um se sinta parte da conversa, como se você estivesse inserindo essas pessoas no seu campo e na sua conversa. Um outro ponto importante da comunicação, uma outra técnica, é a escuta de verdade. Pessoas chamam de escuta ativa, mas é escutar, é abrir o seu ouvido. Lembra? Minha mãe falava que nós temos 2 ouvidos e uma boca que é para escutar mais. Não sei se é sua mãe. Se a sua mãe falava isso, comenta aqui também, porque a minha vivia dizendo isso. E ela falava também quando um burro fala, outro baixa a orelha. O que é isso, né? A maioria das pessoas, elas ouvem para responder. Então você tá falando e eu já tô pensando o que eu vou responder. Tem pessoas que são tão ansiosas que nem deixam o outro terminar de falar. O outro tá falando e ela já vai e fala por cima, ou tenta até completar a frase que o outro tá falando só por ansiedade. Agora, você ficar ouvindo para responder é um dos maiores erros que você pode fazer. Primeiro que você não vai prestar atenção no que a pessoa tá falando, você não vai conseguir ouvir exatamente, nem receber direito à comunicação, porque você já tá pensando na resposta. Então você tá só focado no que você quer dizer e totalmente desinteressado do que a pessoa tem para falar. Então a técnica da escutativa é ouça realmente para compreender o que a pessoa está querendo dizer. E se você não entendeu alguma coisa, faça perguntas para clarificar o que a outra pessoa está querendo dizer. Até existe uma técnica de você parafrasear o que a pessoa acabou de dizer. Então você repete minimamente o que a outra pessoa acabou de dizer, até para ela entender se você compreendeu o que ela quis dizer. É uma forma de checagem. Então você pode falar assim, olha, então quer dizer que nisso que você me disse, o que eu entendi foi isso, isso, isso. É isso mesmo? Você está clarificando a comunicação da outra pessoa. E isso não só melhora a sua comunicação, mas também melhora a compreensão do outro, né? O outro se sente mais respeitado, se sente ouvido e percebe o seu real interesse no que ele está dizendo. Uma outra técnica, né, que você precisa adotar, na verdade não é uma técnica, mas é eliminar os vícios de linguagem que você tem. E percebe que assim, tem a sua característica de linguagem, tem a sua forma de falar. Por exemplo, eu falo muito com as minhas mãos. Se você prender minhas mãos, eu acho que eu não falo. Eu utilizo muito as minhas mãos, só que eu sou uma pessoa que naturalmente também eu falo mais devagar. Até para gravar vídeo, às vezes eu acelero um pouco minha forma de gravar, senão você não estaria aqui assistindo. Mas eu costumo falar um pouco mais devagar. É o meu jeito de falar e tá tudo bem, você pode respeitar o seu jeito. Agora, cuidado com palavras que são vícios, como né, entendeu, aham, então. Tem gente que usa um então a cada começo de frase, ou todo final de frase coloca um entendeu, né? E isso quebra a sua comunicação, quebra a sua conexão com a pessoa. E aí para você perceber talvez os seus vícios, o importante é você se gravar. Mas não é se gravar em momentos como esse. Por exemplo, eu estou aqui gravando um vídeo para você, é claro que eu estou prestando atenção na minha comunicação. Se eu usei algum vício, eu vou editar, eu vou ter a oportunidade de cortar. É importante que você se veja falando numa conversa. Acostume-se então a gravar, às vezes, alguma conversa, uma reunião que você esteja participando. E aí na sua reunião você vai se ver falando naturalmente, sem estar na posição do orador, sem estar na identidade do orador. E isso com certeza vai trazer mais à tona os seus vícios. E se você quer uma dica rápida para eliminar os seus vícios, faz o seguinte, substitua os vícios pelo silêncio. Parece estranho, mas o silêncio ele te ajuda, primeiro, a prestar atenção nos vícios, mas também a se mostrar interessado na conversa. O silêncio ele é poderoso e ele transmite segurança. Quer ver um exemplo? Muitas pessoas, como eu disse, costumam utilizar o então no começo de uma frase. Então, ela está falando com você e aí, de repente, ela pensa no assunto. Então, a hora que ela vai introduzir o assunto... Então, percebe? Você começa a utilizar isso. Como que você pode substituir? Com silêncio. Muitas pessoas utilizam o então como vício de linguagem. E aí, na hora de começar a falar, percebe? Eu segurei o então, eu engoli ele para não falar para você. Isso mostra até mesmo segurança no tema, porque o silêncio
mostra consciência, mostra conhecimento. A sexta técnica que eu considero aqui é o storytelling direto ao ponto. Contar histórias é importante, histórias conectam pessoas, pessoas se conectam com histórias, histórias geram emoção. Inclusive eu tenho um curso de storytelling para venda, porque contar boas histórias vai te auxiliar a vender. Só que você não precisa contar qualquer história, e a história que você vai contar numa conversa, ela tem que ter uma razão de estar ali. Quando eu falo então de storytelling direto ao ponto, pense o seguinte: ao invés de você ficar jogando dados, falando coisas frias numa conversa, pensa no que você quer falar e já tem uma história simples para aquilo. Como eu disse para você, que numa conversa as pessoas vão se conectar com a sua emoção. Ou quantas vezes você já se conectou, muitas vezes, com a história de alguém e até se emocionou com aquilo. É uma simples história que eu estou dizendo para você que você vai se conectar com as emoções. Eu posso trazer um filme, nossa, e um filme que você assistiu, e nesse filme você assistiu e as pessoas se emocionaram tanto com o filme, porque afinal as histórias conectam com as pessoas. E a história que você vai contar não precisa ser uma epopeia, não precisa ser uma história gigantesca. Às vezes um breve relato de algo por 30 segundos já vai gerar uma conexão com as pessoas, porque a pessoa já vai imaginar a situação que você está contando. Histórias são memoráveis, são persuasivas. Utilize elas a seu favor na sua comunicação. A outra técnica é a técnica da voz. A sua voz é um instrumento e saber manejar esse instrumento, saber manejar as técnicas de voz, vão te ajudar nesse processo também de comunicação e de se conectar com as pessoas. Não fale sempre no mesmo tom, porque imagina se você tivesse chegado aqui nesse vídeo e eu estivesse falando com você desde o começo, exatamente nesse tom, nessa velocidade, nessa vibração. Você já teria saído desse vídeo porque você não aguentaria escutar tantas vezes eu falar desse jeito. Costume então variar. Fale mais alto, fale mais baixo, fale mais devagar, fale mais rápido se você quer passar intensidade, mas fale mais devagar se você quer trazer a pessoa para a sua história, se você quer conectar a pessoa com você. Alterne ritmo, vibração, intensidade, voz aqui em cima ou uma voz mais de peito, mais impostada. Você pode trocar, alternar ritmo, velocidade, enfim, brinque, utilize a sua voz a seu favor. Uma voz, quando bem modulada, ela prende a atenção, ela retrai a atenção das pessoas. Se você quer treinar isso de alguma forma, pratique lendo. Leia em voz alta, interprete o que você está lendo. Muitas vezes exagere para depois você chegar no ponto ideal. Outra técnica fundamental para você utilizar são os gatilhos mentais, principalmente o gatilho mental da escassez. Se você quer persuadir alguém com a sua comunicação, dominar o gatilho da escassez vai mudar o seu jogo. Costume limitar algumas coisas. Então, quando você estiver falando de alguma oportunidade, costume utilizar palavras como uma oportunidade única, poucas vagas. São poucas pessoas que acabam tendo a oportunidade pela limitação do espaço que eu tenho na sala, ou essa condição que eu tenho é somente para hoje. Esses pequenos gatilhos que você pode colocar durante a sua fala vai despertar muitas vezes na pessoa, numa negociação, a urgência sem que você fique falando. Não deixe para falar o gatilho no final. Vá contando durante a história, durante a sua apresentação de uma proposta ou de uma negociação, você já vai utilizando o gatilho da escassez. E às vezes até justificando. Por exemplo, na minha mentoria, eu atendo somente 10 pessoas e só tenho 10 vagas. E só vai abrir mais uma vaga se uma outra pessoa quiser sair para outra entrar. Por quê? Porque assim eu consigo dar atenção para todo mundo, consigo estar próximo. Até porque eu acredito que a proximidade gera isso. E aí não tem como eu ficar atendendo tantas pessoas assim. Então percebe, eu estou contando a história. O que eu faço? Eu nem te falei que eu vendo um produto como esse. Eu nem te falei que eu vendo uma mentoria como essa. Mas eu já estou dizendo na minha história que existe uma limitação de vaga. A nona técnica eu vou falar um pouquinho para quem é líder. E aí tá ligado com o feedback. Para você liderar, você precisa saber se comunicar. Não tem como um bom líder não se comunicar. Porque senão ele não vai conseguir extrair dos funcionários, dos liderados, o que ele quer. Não vai extrair o máximo que os liderados podem entregar. E aí, às vezes, ele vai levar a empresa até para um outro caminho. A técnica do feedback construtivo é você não focar no que deu errado. Ao invés de você criticar algo, foque no comportamento que a pessoa está tendo. Muitas vezes alguém faz algo, o resultado é ruim, o resultado é negativo e as pessoas criticam o resultado. Um bom líder, na hora de dar o feedback, ele vai criticar o comportamento da pessoa. Quando for dar um feedback, então, preste atenção. O que o seu liderado fez, a maneira como ele agiu, o que ele não percebeu no caminho, mostre para ele isso. Então, dê o feedback sobre o comportamento, sobre as ações e sempre num feedback você precisa sair dali com uma atitude, com algo novo,
com uma ideia nova e com uma tarefa para que ele possa fazer. E por último, a preparação para o jogo. É importante você se preparar, não tem como você jogar sem treinar. Não existe improviso sem preparo. Por exemplo, eu já dei mais de 500 palestras na minha vida. Na verdade, eu perdi a conta. Mas eu sei que teve um ano que foram 135 palestras. E aí você imagina que eu já me acostumei então a falar em público, a trazer conhecimento para as pessoas. Eu já tenho uma estrutura de conteúdo na minha cabeça montada. Eu já tenho frameworks de conteúdos que eu posso juntá-los e criar uma palestra nova. Por conta disso, eu consigo improvisar. Eu consigo, quando alguém me chama para falar sem eu estar pensando ou estar preparado, eu consigo simplesmente chegar lá e falar. Portanto, é importante você treinar, praticar. E a técnica é, em cada conversa, em cada reunião, em cada e-mail, em cada situação que você tiver que se comunicar, dedique um tempo para você pensar no seu objetivo da comunicação. O que eu quero passar com essa mensagem? Quando você entende o objetivo que você quer, você sabe aonde você quer levar a pessoa. E aí é que vem o como, aí é que vem a mensagem. Pensa assim, o que eu quero que o outro sinta, o que eu quero que o outro faça. Esse é o seu objetivo. A sua mensagem é como você vai conduzir então essa pessoa até aquele lugar. Se você dominar isso, você domina o jogo. E agora é com você. Você tem aqui 10 técnicas que eu utilizo, que eu treino, 10 técnicas fundamentais aí se você quer se tornar um bom orador, se você quer que as pessoas te respeitem, se você quer melhorar a sua oratória. Só que não adianta você só assistir, você tem que aplicar o que você aprendeu aqui. E esse aplicar é aplicar em qualquer momento. Às vezes você está aqui e você está esperando a hora que você estiver no palco. Comunicação é todo momento. Nós estamos nos comunicando a todo instante da nossa vida. A comunicação é como se fosse um músculo. Se você não treinar, atrofia. Se você treina, cresce, melhora, fica mais bonito esteticamente. E se você quer dominar ainda mais, aprender ainda mais, faz o seguinte, ó, me segue aqui. Me segue aqui, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, comenta aqui qual que é a sua dificuldade para você falar em público ou o que você precisa melhorar na sua oratória. Quem sabe eu posso te ajudar com isso. Aproveita também, me siga nas outras redes sociais para ter acesso a mais conteúdos como esse. E me diz aqui nos comentários qual dessas técnicas que eu falei para você vai aplicar primeiro na sua vida. Eu quero saber, compartilhe esse vídeo com alguém, faça chegar até outras pessoas que precisam mostrar sua voz também. Eu tô junto com você nessa jornada e a gente se vê no próximo vídeo.